Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam muito bem-vindos a mais um Horizonte Agrocast. Este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Eu sou o jornalista Guilherme Bica e falo dos estúdios da TV Santa Maria, neste que é o episódio número 58 do Horizonte Agrocast. E antes da gente começar esse episódio, que com certeza vai ser mais um daqueles, né, Pedro, que a gente usa papel e caneta, precisa voltar algumas vezes aí. A gente sempre fala nesses episódios que tem muitas informações, muitos dados. Vamos então, em nome da Pecuária PRM, agradecer os nossos patrocinadores, os apoiadores aqui do Horizonte Agrocast. Diamaju Distribuidora, com logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do sul. Frigorífico Pinhal dos irmãos Salvati Limitada, de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul, São Borja e Santana do Livramento, com entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal, que tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. E, claro, Veterinária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente, de Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste, contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Vamos então começar o nosso Horizonte Agrocast, que tem novos episódios toda quinta-feira no YouTube da Pecuária PRM, no Spotify do Horizonte Agrocast, no canal 19 da NET, ou seja, no canal da TV Santa Maria, para quem está na região central do estado, no coração do Rio Grande, e também nos sistemas de IPTV em todo o Brasil. E além disso, claro, não deixe de seguir o Horizonte Agrocast no Instagram e no TikTok, que é onde a gente coloca aí os fragmentos, os famosos cortes dos episódios inéditos aqui do Horizonte Agrocast. Ciclo pecuário, mercado do boi e tomada de decisão. Vamos apresentar devidamente a nossa convidada de hoje. Lígia Pimentel é produtora rural e médica veterinária formada pela Universidade de Marília. É também formada em Ciências Econômicas pela Universidade Norte do Paraná. Em 2011, fundou a Agrifato, empresa voltada à inteligência de mercados agropecuários. Assim, ela possui participação ativa na leitura de tendências do setor pecuário brasileiro, sendo uma referência em interpretação de mercado e tomada de decisão no agro. Além disso, é autora do livro A Fazenda dos Bezerros, que integra a coleção Um Dia na Vida de Fazendeiro, aproximando teoria e prática da produção. Mais uma vez, então, seja muito bem-vinda ao Horizonte Agrocast, Lígia Pimentel. E aí, Pedro, tudo contigo, passa a bola para você fazer a primeira pergunta à nossa convidada de hoje. Bom, Lígia, nós vamos começar esse nosso bate-papo como a gente normalmente começa aqui no Horizonte Agrocast, que é falando um pouco da trajetória do convidado, porque a gente acredita que muito das experiências e das perspectivas que hoje cada um de nós temos tem muito a ver com a nossa trajetória pregressa, né? Então, a gente queria te ouvir, fica à vontade para o momento que tu acha interessante o recorte da tua fase de vida para começar a contar para as pessoas te conhecer, a gente tem tempo, para depois sim poder entrar no tema específico que é o mercado do boi gordo. Então vamos lá. E queria te agradecer porque, baseado na fase de vida que tu estás hoje, no caso, tem que se virar nos 30 para poder estar gravando esse episódio. Então vamos lá. Eu sou de família de produtores rurais, a gente vem de algumas gerações já no agro, tanto de um lado quanto do outro. A família da minha mãe é de imigrantes italianos, né? Então eles chegaram no Brasil ali no começo de 1900 e o que tinha para fazer era trabalhar na lavoura, né? Não tinha outra coisa.
e ali eles se acharam, né? Juntaram bastante dinheiro ao longo dos anos e um dia conseguiram comprar sua própria terra, se estabeleceram ali. E nessa terra que eles compraram foi onde eu passei minha infância mágica, assim, minha infância dourada. Eu tenho excelentes memórias de lá. Essa fazenda ela não existe mais da forma como ela era, né? O casarão ele foi demolido, ele foi vendido, foi demolido, uma tristeza assim. Eu sonho até hoje que eu tô lá. Inacreditável assim na minha cabeça. Hã? É. E era uma casa branca de 2 andares, com as janelas azuis, um casarão assim, com a parede dessa largura assim, acho que uns 50, 60 centímetros de largura cada parede, era maravilhoso. E tem o terreiro de café ainda, eu vi outro dia do Google Maps, do satélite. Essa é a história da família da minha mãe, né, e a família do meu pai, meu avô conseguiu aí comprar terra em Bebedouro, depois ele adquiriu terras aí no Mato Grosso do Sul, quando era tudo mato, né, vamos falar assim. E ali a gente fez a nossa operação pecuária. Hoje nós operamos como pecuaristas ali na região de Inocência também. Então, eu nasci no campo, vamos falar. Eu morava na cidade, mas a fazenda ali da família da minha mãe era muito pertinho. Eu fugia, não queria fazer tarefa, queria passar a tarde na fazenda, ia lá de bicicleta, não contava para ninguém, passava a tarde lá correndo atrás de cavalo. Então, assim, é muito difícil para mim entender a vida fora da produção agropecuária, né? Isso é muito natural para mim estar próxima do campo. A minha mãe era veterinária, então eu passei toda a minha infância e adolescente no campo também. Meu pai era agrônomo, eu quis copiar minha mãe, vamos falar, então eu me graduei também em medicina veterinária. Mas quando chegou a hora de graduar, eu não fui para a operação da nossa fazenda, tá? Ficou com meu pai. Eu acho que eu queria alguma independência, fui achar meu lugar no mercado ali, fui me confirmar como ser humano independente ali no mercado. E fui trabalhar na Scott Consultoria, que é uma consultoria conhecida. É da minha cidade, eu conhecia o dono da Scott, o Alcides, desde sempre, porque a gente é da mesma cidade, eu sou muito amiga do filho dele, estudamos na mesma sala. Coincidências do destino, né? E eu fui trabalhar na Scott, eu me apaixonei pela parte de mercado, a parte de inteligência. Depois eu busquei uma graduação em economia, para não ficar devendo nada em conhecimento. Fui trabalhar na XP Investimentos e aprendi muito de mercado financeiro. Aliei as duas coisas na minha cabeça ali, vi que tinha uma correlação desconhecida, né, uma necessidade ali de um para o outro. E em 2011 eu saí da XP e fundei a minha própria empresa de consultoria. Então a minha base é toda no agro, assim, eu sou apaixonada pelo agronegócio, acho que nem agronegócio, né, o pessoal rotulou as coisas, hoje acho que é a produção agropecuária, eu sou apaixonada em usar a terra para produzir. E e depois que eu me tornei mãe, né, que eu me casei com o Alejandro, meu marido maravilhoso, nós temos 6 filhos juntos, 6 crianças aqui em casa para quem a gente tem que se dedicar, e daí a produção ela tomou um outro significado para mim, muito mais profundo, em especial a produção pecuária, né, que é a minha área de atuação. Porque antes eu achava que era o que eu gostava de fazer, era muito sobre mim, né, então eu achava que era o meu negócio, era a minha forma de ganhar dinheiro, era a minha forma de, sei lá, de servir para alguma coisa. Mas depois, quando eles chegaram, assim, aí eu entendi, aí eu tive uma virada de chave muito grande para enxergar a produção pecuária. Em primeiro lugar, quando eu estou trabalhando aqui do escritório, eles veem assim, eu não sei se eles veem muita diferença entre estar vendo um vídeo no Instagram e estar trabalhando aqui sentada. Então, quando eu vejo a produção agropecuária, que é feita de cima do cavalo, de cima do trator, de dentro do curral, né, no calor, na poeira, na agressividade dos animais, muitas vezes, eu vejo que é um trabalho físico que é muito ancestral. Então é muito didático a criança ver que você está lá fora trabalhando e fazendo um esforço físico para que aquilo vire alguma coisa, se transforme num bem produzido, né? É diferente de eu escrever um relatório para eles. Nós, adultos, entendemos, mas para eles é muito didático. Isso tem um valor, assim, de significado simbólico muito grande. Em segundo, que eu falo assim que a gente não usa capim, né, nem para fazer chá. Então o capim ele tem um valor nutricional para nós seres humanos muito baixo, né, quase que inócuo. E eu acho incrível o boi pegar o capim e transformar no alimento mais nutritivo que existe.
que é o alimento mais completo, né? Se você conseguiria tirar todos os nutrientes que você precisasse da carne bovina. Então, a gordura, a energia, a proteína, as vitaminas, o zinco, o complexo B, que só vem da proteína. Então, eu acho um milagre de Deus, assim, a produção da carne. E isso é maravilhoso. Inclusive, é muito bíblico, né? O cuidado que a gente tem com os animais, porque, apesar do que as pessoas acreditam lá fora, se a gente não cuidar do animal, ele não se torna produtivo, ele não conversa com a gente. Então, ele não faz o par. Né? O animal doméstico, ele é domesticado porque nós nós usamos ele para nossa sobrevivência, mas ele também usa da nossa proteção para poder sobreviver e perpetuar. Então, é por isso que esses animais foram domesticados, porque a gente tem um ganha-ganha, uma relação simbiótica, né? E essa relação, ela é traduzida pelo cuidado que a gente tem com os animais. Claro, existem aí pessoas que promovem maus tratos, mas essa não pode ser a regra, porque se fosse a regra, a gente não estaria aumentando a produção. Tá? A gente estaria diminuindo, porque o animal maltratado, ele é improdutivo, ele custa mais caro, o produto dele é ruim, e como a gente tem falado cada vez mais da qualidade da carne brasileira, estar aumentando, estar sendo mais procurada, tem um monte de programas de carne de qualidade hoje no Brasil, uma realidade que 15, 20 anos atrás não existia, nós estamos rompendo barreiras, então isso para mim é maravilhoso. E por fim, como a gente tem sido eficiente em produzir. Hoje, se a gente pegar da década de 90 para cá, a gente diminuiu as áreas de pastagem no Brasil, de 190 para 160 milhões de hectares hoje. E a nossa produtividade aumentou mais de 1000%. Então, a gente está produzindo mais em áreas menores, recuperando pastagens degradadas. Né? Foi um momento pelo qual a pecuária precisou passar, que era de expansão de terras, senão a gente estaria ainda atuando como importadores líquidos de alimentos. O Brasil é exportador líquido. Pra vocês terem uma ideia, gente, 83% das nações do mundo hoje são importadoras líquidas de alimentos. Então, o que a gente tem na mão, assim, é uma bênção, né? A gente poder se auto-fornecer, né? Se auto-suprir de alimento básico para a gente estar vivo. Então, eu comecei a enxergar tudo isso. E esse vislumbre, né? Essa imagem da produção agropecuária, ela só veio depois que eu me tornei mãe. A gente se torna muito mais. O nosso pensamento fica mais holístico, né? Mais completo. E eu falo, cara, a gente está num trabalho excelente, a gente está num lugar muito moralmente, eticamente, produtivamente, né, socialmente muito bom para produzir, apesar de a sociedade muitas vezes não enxergar dessa forma, mas é exemplar, né? Eu sou apaixonada pelo meu mercado cada vez mais, e cada vez mais ele foi fazendo sentido conforme eu fui evoluindo minhas etapas aqui como ser humano nesse planeta. E assim, contando a tua trajetória, uma curiosidade que me ocorreu é porque, assim, disseste que vivesse sempre numa fazenda, muitas vezes optava entre a sala de aula e ficar, seja a cavalo ou de bicicleta na propriedade, né? No caso, ou seja, isso a gente conversa muito nos episódios com produtores e a gente também é a terceira geração de uma família que tem pecuária e arroz na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Então, quando a gente pode fazer outros voos, como tu comentaste, que foi muito importante trabalhar na Scott, poder ter essa experiência, abrir a cabeça e validar o teu potencial no mercado, né? E para depois poder voltar para os negócios familiares e mesmo fundar a tua empresa, isso é muito legal. Mas quando que deu o start na Ligia na questão de, porque assim, tu contando a tua história, era para ser uma menina que gostava de cavalo, bem rural e que não gostava de número, né? A tendência, assim, porque aquela questão, a visão do... eu já... vamos dizer, a minha memória, seja da infância, a minha memória psicológica é de que, cara, eu gosto daquilo, independente se dá resultado ou não. Não, mas tu foi bom. Além de eu gostar disso, eu quero trabalhar nesse negócio de forma eficiente e ter uma análise racional desse negócio. Ou seja, tu disse, eu tive os filhos, mudou o significado de eu ver o negócio, mas, ao mesmo tempo, sabe separar o significado com o resultado. Como que a Ligia elaborou tudo isso na sua cabeça? E se ela já tem elaborado, né? Porque a gente sabe que, na verdade, às vezes é tudo... a gente tenta organizar as ideias, né? Mas ainda mais com 6 filhos, tem que ser muito organizada para poder ainda trabalhar. Ai, Pedro, não foi dessa forma que aconteceu, né? Assim,
Eu falo que Deus é tão maravilhoso, eu sou muito muito cristã, né, sou muito católica. E Deus é tão maravilhoso que eu estava muito perdida, então eu não me via voltando para a fazenda, eu não me via mesmo. Eu acho que meu pai estava tocando ali e não sei se por eu ser mulher, eu não gosto de colocar esses rótulos. Era a forma como eu estava pensando naquele momento por determinados motivos. Então não quero, não é culpa de ninguém. Mas eu falava assim: "Agora eu terminei a faculdade, eu preciso ter uma atividade", eu sempre gostei muito de trabalhar. Então todos os intervalos da faculdade eu fazia estágio, eu nunca tirava férias, né, ia viajar para algum lugar, ou eu ia para fazenda. Mas assim, eu queria ter uma atividade. E quando eu me formei, estava para me formar, eu tentei a residência de clínica de grandes animais lá na Unesp de Jabuticabal, fiquei em segundo lugar, tinha uma vaga só. E aí eu falei: "Cara, assim, preciso me achar, né", estava no limbo, aquele limbo entre você se graduar e ir para o mercado e achar alguma coisa. E o que aconteceu foi que eu estava na casa desse amigo meu, Carneiro, Eduardo, né, vulgo Carneiro, ele tá hoje lá junto com o Scott à frente da Scott Consultoria, ele falou: "Ah, meu pai falou pra você conversar com ele", eu falei: "Cara, eu preciso ir lá, porque eu vou fazer alguma coisa eu vou conseguir fazer, né, vou sair desse limbo". Só que assim, pra ser bem sincera, acho que eu nunca nem falei isso, eu deu certo, então fui lá, conversei com o Scott, ele me fez umas perguntas super engraçadas, assim, na entrevista de emprego, que na verdade não era um emprego, era praticamente um estágio, porque era não remunerado no começo. E e aí eu comecei a trabalhar lá, eu me senti um pouco perdedora, um pouco loser, assim, sabe. Falei: "Olha, eu tive que engolir isso aqui", porque não tinha nada no momento pra eu fazer a mais. E assim, era na minha própria cidade, eu voltei a morar na casa da minha mãe, então assim, estava meio perdedora, mas cara, aquilo abriu um horizonte pra mim, pra você ver que o seu caminho, às vezes, você não consegue enxergar ainda, né, o que tá sendo trilhado ali. E ali, comecei meio contrariada, mas assim, eu queria muito ter uma atividade, fazer alguma coisa, isso faz muito bem pra gente, por isso que eu falo sempre pra quem tá começando: "Ai, como começar?" Eu falei: "Tope qualquer coisa. Se você for bom no que você faz, se você agarrar aquilo com responsabilidade e você não gostar daquilo, logo você vai sair dali. Mas faça o que você fizer. Se for servir mesa, se você for fazer uma faxina, se você for lavar prato, se você for estagiário, se você tiver que ficar macaqueando, apertando o botão o dia inteiro, faça bem feito. As pessoas vão contar com você, com a sua responsabilidade, com o seu exemplo. Você vai ser uma pessoa de qualidade fazendo aquela atividade. Se você fizer mal, você vai continuar odiando e fazendo aquilo para sempre. Obrigado a fazer aquilo. Então, faça o que fizer, faça bem. E eu acho que isso foi um mérito meu. Então eu entrei, apesar de eu estar contrariada, olha só, na minha arrogância, né, de jovem, que aquilo não era o que eu queria fazer, eu fiz bem feito e comecei a me destacar. Então comecei a fazer bem. E comecei a gostar. Em determinado ponto eu falei: "Cara, é fantástico isso aqui, eu tô lidando com dados da produção, e eu tô gostando de fazer esse negócio". E eu comecei a dar entrevista, comecei a me destacar, e depois de quase 3 anos eu recebi um convite para ser gerente de operações com commodities na matriz da XP Investimentos, que naquela época era uma corretora que estava virando a chave para se tornar uma corretora grande. Então eu, de analista de boi, contrariada, de repente eu era a gerente ali de análises com commodities, uma grande corretora do mercado. E isso foi muito positivo para mim, então eu fui me descobrindo ali. Eu não tinha ideia de que ia virar isso que virou. Acontece que em 2000 meu pai estava doente, eu cansei também, o mercado financeiro ele é muito ele exige muito da gente, né, eu não consegui, é muito intenso e eu queria voltar mais perto do interior em especial, mas sim, tudo que a gente passa, que a gente acha que é negativo, eu acho que são as principais experiências da nossa vida. Então a época que eu mais aprendi sobre, hã, mercado, em primeiro lugar, claro, mas sobre amigos e sobre a vida, foi naquela experiência, então foi ótimo, eu estive no Rio de Janeiro, eu não gostava de morar lá, então novamente, né, a gente nunca sabe o que está sendo traçado. Então eu vivia contrariada, assim, de morar naquela selva de pedra com mar ali, mas que eu nunca conseguia aproveitar, enfim, eu trabalhava muito, mas olha, hoje eu vejo, cara, eu só poderia trabalhar muito, eu não tinha filho, eu não era casada, eu mal tinha que cuidar da minha casa, era um apartamento só para mim, então eu tinha que fazer o que eu fazia. Né, eu era mais lenta para produzir conteúdo do que eu sou hoje. Hoje eu sento aqui, é certeiro, eu tenho meia hora disponível, eu preciso fazer tudo o que eu preciso fazer nessa meia hora, e bem, né. Mas assim, então assim, humildade que eu fui aprendendo no meio do caminho, né, a me
criticar lá atrás, mas assim, é da nossa maturidade, é normal que a gente passe por isso também, hoje eu me aceito e tá tudo certo. Mas foi uma experiência fantástica, foi um aprendizado absurdo, eu fiz excelentes amigos. O pessoal era todo gaúcho, morava no Rio, então tem um monte de amigo aí no Rio Grande do Sul. Pessoal bacana demais, assim, me fez crescer muito a cabeça. E aprendizagem, assim, sobre o que é você ter que trabalhar com as adversidades e fazer o melhor possível. E como nas adversidades se encaixam ali oportunidades. Então foi um período fantástico, só que meu pai estava doente e eu falei, não, agora eu já cansei. Foram 2 anos de Rio, barra pesada morar no Rio, é lindo, mas assim, pra gente que veio do interior é pesado. Eu tinha grandes amigos lá, mas eu falei, agora eu preciso voltar. E eu voltei sem ter o que fazer, de novo. Só que eu falei, agora eu tenho um conhecimento aqui de como funciona, como roda essa roda, né? E eu acho que eu vou conseguir trabalhar. E aí eu comecei a receber demandas, né, dos clientes, ô Lígia, mas a gente está sentindo falta da sua análise, como que a gente faz? E eu comecei a formular produtos. E eu acabei abrindo um CNPJ. Então não foi, acabei abrindo a Grifato. De um amigo eu recebi o conselho, não dê o seu nome para a empresa. Porque o seu nome, se você quiser vender um dia, é você. Você é tudo. Então põe um nome comercial, e aí eu fundei, né, acabei criando aqui a Grifato, que é a nossa empresa, tem um adesivo aqui, e acabei criando esse nome para que fosse algo mesmo que se desprendesse de mim, que fosse maior do que eu ali dentro. E é isso, essa é a história, mas foi tudo sem querer. Agora, uma coisa eu digo, o que não foi sem querer foi a intenção de sempre dar o meu melhor e oferecer ali o meu trabalho naquele tempo que eu tinha disponível para entregar o melhor trabalho. Então, ganhando pouco, ganhando muito, ou trabalhando de graça, ou estando onde eu queria, não estando onde eu queria, fazendo o que eu achava que era certo ou que o meu chefe me impunha, eu sempre fiz e entreguei o meu melhor. E esse é o conselho que eu dou para os jovens recém-formados. Eu falo, faça o que vocês fizerem, não fiquem parados e entreguem o seu melhor, porque logo, logo você vai encontrar o seu rumo vai aparecer, seja naquilo ou não naquilo, enfim, o seu rumo, o seu caminho vai aparecer. Então não foi nada tão claro assim, as coisas foram se desenrolando devagar. E quando eu saí da XP, eu acho que eu já tinha bagagem o suficiente para poder lidar diretamente e pessoalmente com os clientes. Aí é o que eu brinco, né? Eu tinha que ser uma mulher de 1000 funções. Então eu era a única membro da empresa, então eu tinha que fazer tudo, desde talonar a nota, porque naquela época não era digital, era talonado, até mandar no correio, até atender o cliente, até viajar para dar entrevista, até falar com o contador. Então era tudo que eu tinha que fazer e foi uma outra experiência muito boa. Né? A gente acha que é fácil, mas na hora de aplicar o negócio é muito mais difícil. E baita aprendizado. E hoje a gente tem uma equipe aqui de quase 20 pessoas. E devagarzinho nós fomos crescendo, sempre com calma, entregando análise de qualidade para o mercado. E foi assim, se desenhando aos trancos e barrancos, acertando um pouco mais do que errando, mas errando também. Mas sempre tentando ser Lígia, transparente, né, para os clientes. muito legal. A gente vai depois. Eu vou fazer uma pergunta para a gente vai voltar ali na Agrifato para te poder detalhar os serviços e tal. Mas me surgiu tem duas coisas. Normalmente em muitos podcasts o pessoal acaba citando alguns autores, né? Eu costumo citar pessoas que quando o convidado fala alguma trajetória, como tu falou, eu lá na Scott me senti uma loser quando comecei, porque não, na verdade não tinha outra oportunidade e tal. Aí, bom, e hoje, onde estás, né, sendo uma referência do mercado brasileiro hoje, na parte de análises e mercado mesmo, eu me lembro do professor Júlio Barcelos, que é um amigo que a gente tem em comum, e o professor Júlio Barcelos comentou, ele me disse, eu fiz tive a oportunidade de fazer mestrado, doutorado com ele, e ele dizia sempre assim, a gente tinha as reuniões do Nespor, né? E aí ele comentava assim, nunca subestime as oportunidades, que é exatamente no teu caso e no nosso, a gente ia para o interior dar uma palestra no interior, no inverno frio e gelado. Ele, Pedro, por parecer que o público não tem oportunidade ali, não subestime, sempre pode surgir, e isso eu levo para a vida, assim, porque tu sabe que de qualquer conversa as oportunidades podem surgir. Então, isso eu acho muito interessante. E o segundo, aí a pergunta em si, Lígia, tu sendo produtora rural, sendo de família, ou seja, queira ou não, a gente vem já com uma série de emoções e trajetória, significado por ter vivido no campo e ter convivido com o campo desde cedo, mas depois que tu vai
acaba indo para Scott, principalmente para XP depois, que é aí essencialmente econômica e financeira a análise, né? Como que a Lígia, por exemplo, daqui a pouco se deu conta e disse, cara, eu não tinha olhado sobre essa ótica, que o negócio no qual eu gosto tanto, ele, no caso, vamos dizer, é um business e na verdade, cara, tem um monte de gente interessada nisso aí e como é que, entendeu? Vamos dizer, quando ela saiu de dentro da garrafa e conseguiu ler o rótulo, né? Pois é, primeiro deixar um grande abraço, professor Júlio, porque eu sou fã dele de paixão. Então, um abraço, professor. Isso é uma fala muito sábia dele, né? E só que assim, a gente só vai ver isso lá no final. A gente lá, quando a gente é mais jovem, a gente não tem essa visão, né? E a gente tem uma ansiedade muito grande, uma visão limitada e uma ansiedade muito grande, ou seja, a possibilidade de sair da estrada e causar um acidente é muito grande. Então, né, agora não, agora a gente vai mais lento com uma visão ampla, né? Então a gente vai mais tranquilo. Mas o ponto é que quando eu estava na faculdade, esse assunto não era abordado. Então eu achava que ser veterinária era estar diretamente com os animais. Ou estar ali, talvez, no laboratório, né? Mas a parte econômica, ela não era vista ali. Então, esse foi o sentimento de perda para mim. Eu vou ter que fazer uma coisa para a qual não me dediquei até agora. Então, eu fiz essa aposta, fiz a faculdade, sou do meio, gosto de estar no campo, né? Adoro boi. E eu falo pro pessoal aqui da cidade, né? Falo, cara, adoro o cheiro de bosta de boi. O povo fala, meu, você é louca. Eu falo, pois é, só quem vem do campo que vai entender isso que eu tô falando, né? E esse foi o sentimento de, puxa vida, agora eu tô num subemprego da veterinária. E muito pelo contrário. Assim, olha a arrogância da pessoa de achar um negócio desse. Então eu fui descobrindo que a pecuária, para ela dar dinheiro, ela precisa de planejamento. Ela precisa estar na ponta do lápis. Eu não posso só ficar lá no campo, debaixo do sol, porque o trabalho que eu faço dentro do escritório, o trabalho de análise, o trabalho de inteligência, ele que vai editar o rumo do que acontece lá fora. Então ele é muito mais visionário, né? Então isso que foi um tapa na minha cara ali, né? Mas foi um lindo tapa, maravilhoso tapa na minha cara, que foi o fato de eu descobrir que a parte econômica ela paga a poesia, né? Que a gente está formando ali. Então eu gostei muito. E outra, eu sou uma pessoa muito pragmática, né? Eu sou objetiva por natureza. Eu gosto de realidade. E com os dados, com os números, a gente não se esconde, né? A gente tem que analisar aquilo e se não estiver dando lucro, a gente vai sair e saber. Se aquilo que a gente está pensando for impossível, a gente vai saber primeiro no papel, depois para depois ir para a prática e evitar ali um caminho maior. Então o ponto é que eu descobri mercado, né? Descobri que falar de mercado era uma coisa que também atraía a atenção do pecuarista, ele queria saber, mas eu comecei a notar que ele queria muito que eu falasse que o preço ia subir. Quando eu falava que ia cair, porque eu ultimamente ficava bravo, falava que a gente era comprado pelo frigorífico. Eu falo, nossa, gente, o engraçado é que eu não tenho uma nota fiscal de frigorífico aqui na minha empresa. Impressionantemente. Então, assim, eu via que ele era um cara muito emocionado, e faz sentido, porque aí eu fui descobrir o conceito do que é commodity, que é o nosso produto. Commodity é um produto padrão, você não sabe muito bem a diferença entre a carne do vizinho e a minha carne, né? Claro, hoje em dia a gente tem programas de carne de qualidade, mas, né? A toque de caixa, assim, você vai lá no frigorífico, tem uma carne pendurada, você não sabe de que é. É isso. Não tem uma marca, não tem um branding, né? E isso faz com que o valor agregado da commodity seja muito baixo. E sendo muito baixo, ela fura a produção muito rápido. Então, o pecuarista, quando ele vê o preço subir, ele já está com aquele custo estabelecido. Se o preço sobe, aquilo faz milagre na linha final de resultado dele. Ele fica muito animado. E se cai, rapidinho vira prejuízo. E aquele prejuízo é muito duro para ele, porque a gente opera com volume, né? Ninguém produz só 5 vaquinhas, entendeu? Então, esse é o ponto. Ele fica muito emocionado, mas ele também tem uma dificuldade de enxergar lá na frente e fazer movimentos prévios de comercialização estratégica. Então, por exemplo, o preço do bezerro está estourando. Ah, então vou comprar bezerro. Pois é, mas agora já estourou. A gente tinha que ter visto lá quando ele estava muito baixo. E as pessoas estavam se desfazendo das fêmeas por estarem desestimuladas. Então, olha, tá todo mundo querendo se livrar de vaca. Vamos comprar vaca. Porque, sim, commodity é mercado cíclico. A commodity, ela é o que ela é porque o mundo precisa dela. Ela é produzida em larga escala e a gente não vive sem carne, sem petróleo, sem milho. A sociedade ela não funciona, o mundo não funciona sem esses produtos. Então isso significa o quê? Que se a gente tiver uma superprodução e o preço cair,
vai ter um desestímulo, porque fura a linha de custo muito rápido, só que o mundo continuará precisando daquilo. Então, se tiver uma redução de produção, daqui a pouco o preço volta para cima de novo, é cíclico, né? E por aí vai. Claro, temos choques de oferta, choques de demanda, né? Para cima, para baixo, tem as instabilidades. Mas os ciclos de preço das commodities, eles funcionam de uma forma muito eficaz, especialmente na pecuária. Então, a gente está vendo o terneiro subir agora, mas a gente observou nos últimos 3 anos uma liquidação massiva de fêmeas. E eu fui descobrindo tudo isso, eu achei aquilo fantástico, achei muito legal usar a inteligência, entendi que isso não é regra, tá? Mas é muito agradável para a mulher trabalhar de dentro do escritório, principalmente sendo mãe. Então, isso me permite conciliar uma rotina de estar com os meus filhos, né? Mesmo tendo clientes e tendo que atender eles o dia inteiro. Às vezes eu falo, fica aqui um minutinho que a mamãe vai atender. Eu venho aqui 5 minutos, respondo o cliente, converso com ele e volto. Então, isso foi maravilhoso para mim. A gente se coloca muito em comparação com os homens hoje, né? Mas isso dentro da atividade agropecuária é muito claro o que acontece ali dentro. Por quê? Porque, por exemplo, hoje a gente tem trator cabinado, né? A mulher consegue colocar um neném ali com uma marmita ali de dentro, fazer a colheita, fazer o plantio. Mas pega uma produção agropecuária, uma produção pecuária. Você não consegue largar o seu filho em casa para ir cuidar de vaca brava no sol do meio-dia. Então tem uma distinção e a gente nota que, para estar nos cargos de gestão e inteligência, é muito melhor para a mulher que quer conciliar isso com uma maternidade, por exemplo, né. Então isso é maravilhoso, isso é uma bênção, eu olho e falo: "Cara, que como Deus foi me colocando, assim, né, lentamente a possibilidade para que hoje eu pudesse ter", você falou, né, todos esses filhos e minha casa e meu marido e cuidar de tudo. Só foi permitido isso pelo estilo do meu trabalho, porque se eu tivesse que estar atendendo aí na rua, né, viajando para fazer reprodução, por exemplo, ia ser mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil. E é isso, então isso é muito interessante. Também não é regra, como eu falei, eu não quero colocar regra, porque hoje em dia você falou uma coisa, o pessoal entende o exato oposto. E não é isso, tem mulheres maravilhosas que vivem na estrada com os filhos em casa às custas de muito sacrifício, são excelentes mães, contam com excelentes parceiros, e às vezes não. Mas assim, foi o meu caminho, tô falando de mim aqui. Então eu me considero uma pessoa muito abençoada por ter enxergado esse segmento do nosso mercado, que na universidade para mim não era presente. Hoje fala-se um pouquinho mais disso, mas ainda não é um segmento, é muito pouco ainda. Cenário também, e a gente nota que, por exemplo, por que acaba sendo preenchido esse espaço, né? Tu é uma exceção e acabou também fazendo economia depois, né? Mas é a questão de por exemplo, veterinários, agrônomos ocuparem cargos de heads ou diretores de grandes corporações. É muito comum o engenheiro, né? O engenheiro civil e tal, porque tem aquelas matérias de cálculo no início da faculdade e eles acabam aí sim tendo um raciocínio mais lógico, são escolhidos, né, para gerenciar isso, e é um questionamento da gente, o quanto faz falta, gente, porque daí a gente enxerga quem é do campo, né, por exemplo, hoje a gente tem também perfis de clientes que não são da área, compram fazendas para tocar, por exemplo, achei fantástico, um cliente nosso, ele tem o contador da empresa dele, que é uma distribuidora de insumos, e o contador estava com dificuldade de entender o fluxo, as despesas que a gente mandava, o caixa assim, e ele assim, ele é de origem italiana, ele falou assim: Rodrigo, vem aqui na fazenda e tu vai entender, é mais fácil, eu também não entendi. Aí trouxe o contador, ficou 2 dias conosco durante a visita da consultoria e tal. Cara, eu achei fantástico, porque daí ele entendeu, ele, mas eu não tinha noção, eles são de uma região onde as fazendas são menores e tal, então quase não tem gado. E ele foi, e aí o contador começou a entender e facilitou para ele alimentar o fluxo de caixa. Então, por exemplo, como a gente diz, sim, como tudo, tu falaste, né? Eu tô falando sobre mim, sobre o meu recorte, e eu acho que hoje com a internet as pessoas querem muito serem definitivas, e a gente, com o passar do tempo, com a maturidade, a gente sabe que a gente, quanto mais a gente estuda ou mesmo trabalha, menos certeza a gente tem, né? A gente pode fazer um comentário sobre aquele momento, mas a gente sabe que e mercado, ainda que tu trabalha especificamente, a gente sabe que é que nem previsão do tempo, né? É algo que a gente consegue enxergar tendências e tal, mas cravar e dar uma acurácia alta, né? A gente sabe que não, mas igual, ou seja, é algo que é importante, como tu disse, é um norte para onde o navio deve ir, e isso é fundamental porque, vamos dizer, vai errar para 10%, 15% nesse planejamento, mas os ciclos que estão consolidados, como falaste, né, os ciclos pecuários, a gente sabe que talvez tu não acerte o dia e o mês da virada, né? Mas o ano tu vai acertar.
Então, com isso, tu começa a ter sinais no mercado desse movimento, faz as relações de troca, né? E aí identifica o momento que tu deve acelerar essa expansão ou mesmo reduzir lá a velocidade, né? Então, isso é muito interessante e o quão é importante essa serenidade e essa sabedoria na qual guiaste aí está tendo dentro da Grifato para saber que a gente precisa saber que não tem bola de cristal, né? Na verdade. Pode falar, Lígia. Não, eu ia falar só que assim, a gente se concentra muito na análise do mercado do dia. E o mercado do dia, o que vai acontecer com ele, assim, é uma grande surpresa, na verdade. Por quê? Eu já estou com o custo feito. Quando eu me preocupo com o mercado do dia, ele vai remunerar o que já está colocado. Então, meu custo já está feito, meu risco já está colocado ali. E a gente se preocupa muito com ele é imprevisível. O que é mais previsível são os ciclos mais longos de preço, em que eu consigo operar 2 anos antes, para daqui 2 anos eu colher o resultado daquele investimento. Dentro dessa máxima, a gente busca trabalhar com mais preços médios, né? Então, esses preços médios, eles ajudam muito a gente a operar com mais calma. Então, por exemplo, eu vejo que a gente começou a bater fêmeas, ó, deu 1 ano, segundo ano de liquidação de fêmeas, terceiro ano de liquidação de fêmeas, o bezerro começou a subir um pouco, você viu que ele continua a liquidação de fêmeas, mas o bezerro já saiu do fundo, ele já não marca mais novos fundos, pode ter certeza, a gente está em pleno processo de redução da capacidade produtiva de bezerros, de terneiros, né? Aqui para falar para os meus queridos gaúchos. Então isso é muito interessante, por quê? Porque daqui 2 anos, esse terneiro, essa vaca essa vaquilhona em quem eu vou investir, ela vai me dar um resultado acima da média de valorização. Agora, o terneiro começa a valorizar, 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 eu começo a reter fêmeas, aumentar meu potencial de capacidade produtiva. Aí, de repente, a gente começa a sentir o terneiro caindo de preço e a retenção continuando, vai ser o contrário, eu vou pagar muito caro nesse terneiro e o potencial dele de valorização lá na frente é baixo, porque eu estou aumentando minha capacidade produtiva. Então, a gente trabalha nessas linhas, né? Elas são muito mais assertivas no médio e longo prazo do que o mercado do dia, eu tentar adivinhar se o preço amanhã vai subir ou vai cair. Né? Por quê? Principalmente hoje, que a gente tem um mercado muito regido por políticas externas, geopolítica. Então, por exemplo, ano passado. Pois é, final do ano passado a gente teve 2 eventos bem grandiosos, né? O tarifaço do Trump, a gente estava trabalhando com os Estados Unidos como nosso segundo maior parceiro comercial. Hoje o Brasil não exporta mais 20%, ele exporta 35% do que ele produz. Então a permeabilidade, a influência do mercado internacional e do dólar na precificação do boi aqui dentro aumentou muito, né? Então a gente teve que parar de mandar para os Estados Unidos naquele momento. E depois veio as medidas de salvaguarda chinesas. Os frigoríficos saíram que nem os loucos tentando embarcar para a China para preencher a cota o mais rápido possível. Então, olha só, são 2 movimentos na contramão que trazem uma volatilidade para o mercado do dia gigantesca. Então, essa falta de previsibilidade, dificuldade de trabalhar com o mercado do dia, porque ele é definido por regras que aparecem caindo do céu, eu não consigo prever isso, Lígia, eu não tenho essa bola de cristal, né? Na China, exatamente. A gente teve casos de febre aftosa na China em outubro do ano passado, eles foram descartados, tidos como neutros aí em dezembro, mas a gente aparentemente visualiza que eles não pararam por aí, eles estão de volta. Então, assim, produzir boi não é fácil, fazer protocolo sanitário não é fácil, eles vão ter que trabalhar com essa dificuldade aí, porque de acordo com o que a gente lê, com o que o governo chinês declara, eles querem se tornar independentes aí na produção, né, verticalizar essa produção e fazer o máximo possível dentro de casa para não ter que ficar precisando, dependendo de mercados internacionais. Então, eles querem estimular a produção doméstica de carne bovina na China, que é uma das maiores do mundo, mas ainda não dá conta do mercado interno doméstico deles inteiro. Mas vai ser difícil, não é fácil. Eles não têm essa aptidão, eles não têm área, eles não têm genética construída como a gente. O Brasil hoje é o maior expoente do mundo, né? Então, o Brasil, a imagem do Brasil perante o mundo, aos nossos concorrentes, hoje mudou completamente. A gente é um gigante para esses caras hoje, ao contrário do que era 15 anos atrás, que a gente era visto como um submercado, em termos principalmente de qualidade. Mas não é mais, isso já ficou para trás faz bastante tempo.
E a gente passou aí, inclusive, os Estados Unidos como maiores produtores do mundo agora, né. Então isso eu acho fantástico analisar essas informações, e isso traz muita clareza para a estratégia comercial do pecuarista. Por quê? Porque como eu falei, o mercado de commodity tem uma margem apertada, e se eu não trabalhar muito bem essa margem para tentar expandir ela um pouquinho e reduzir os riscos, eu vou ficar preso na volatilidade é risco, e eu vou ficar preso aí e fazer preços médios muito ruins, né, ou não vou conseguir me desatrelar de comprar caro e vender barato. E Lígia, baseado esse caso da aftosa, acredita-se que pode gerar um impacto dentro da produção de proteína animal da China semelhante ao que gerou a peste suína ou não? Para mim que deu uma falhada? Beleza. Se o impacto, né, da confirmação do surto de aftosa na China, ele pode gerar o mesmo impacto na produção de proteína interna da China Eu acho difícil. da peste suína. Eu acho difícil, eu acho que não, eu acho que a peste suína ela foi muito virêmica, né, e a gente tem uma situação um pouco mais controlada lá, a princípio, né, pelo que a gente está enxergando até agora. Por quê? Porque a exemplo do que aconteceu em outubro do ano passado e ficou ali relativamente restrito, e mesmo assim eles aplicaram as medidas de salvaguarda, eu acho que isso indica pra gente que esse problema está controlado, está parcialmente controlado. Vamos ver até onde vai, mas eu acho que não vai ser tão grande quanto a peste suína, porque quando a gente viu a peste suína estava dominando o país inteiro, vários focos ao mesmo tempo, muito difícil de controlar. A gente vê ali uma patogenicidade um pouco diferente também. Então, quando a gente observa, estava muito mais diluído naquele momento. Agora a gente vê um pouco mais concentrado. Vamos ver se para por aí. Agora, o futuro dirá se está certo ou errado, né? E em que momento do ciclo pecuário nós estamos hoje, Lígia? Hoje a gente está na crista da onda da virada da fase de baixa para a fase de alta. Por que eu digo isso? Porque a gente vem liquidando fêmeas já há 3 anos, é um bom período já, é a média de duração de uma fase de baixa, que é quando a gente liquida as fêmeas, não aposta mais na produção das fêmeas. E o terneiro, desde 2022, ele já atingiu o fundo, né? Não, mentira, 2024 ele atingiu o fundo. Então, desde 2024 que ele bateu ali R$ 9 o quilo, e agora ele vem trabalhando patamares acima. Tinha um outro topo anterior ali, mais ou menos em R$ 15, que ele já ultrapassou, e ele está buscando novos patamares. E olha que interessante, Pedro, essa informação é muito boa. A cada fase de alta, o terneiro dobra de preço nominal. Então, o terneiro já valeu 5, já duplicou. Não, ele já valeu 2, ele já duplicou para. Desculpa, ele já valeu 3, ele já duplicou para 7, ele já duplicou para 14. E a gente acredita agora na nossa projeção que ele tende a alcançar os R$ 30 o quilo, no seu pico absoluto, que talvez ocorra no ano que vem, 2027. Isso é histórico, não é a Lígia que está inventando esse número da cabeça. Quando a gente olha os ciclos anteriores, né, você vê que ele vai de 2 para 4, para 8, para 15, para 7, né, para 15 e agora talvez para 30. Então a gente vai se aproximando desses valores. Isso é comum que aconteça. E a gente acabou de romper a máxima anterior. Então, assim, a gente está começando esse processo aí de duplicar o pico anterior, que era de R$ 15, R$ 14 o quilo. Sem corrigir a inflação, tá? Isso é preço nominal. Mas a gente vai para lá. E acho que vai ser interessante esse movimento. O problema é que, quando chegar lá, quem precisar comprar terneiro vai pagar caro. E quando for vender esse terneiro 2 anos depois, né, mais ou menos, provavelmente vai vender na queda. Então é interessante fazer a comercialização, né, as aquisições, principalmente antes, né, e fazer essa recria desse animal dentro. Então é assim que a gente visualiza esses movimentos estratégicos. E Lígia, a gente, por exemplo, tem um fator aí que eu acho que ultimamente, dentro das análises de ciclo, ele não vem ocorrendo tanto, que é a parte do crescimento da economia interna, né? Como a gente comentasse, já aumentou o percentual de exportação. Dentro da formação de preço, tá? Da formação de preço, vamos dizer, a gente sabe que tem as diferentes praças, né? E em função disso tem diferentes praças de estados no Brasil, né? Que tem diferentes preços. Mas se tu pudesse comentar para a nossa audiência o processo de formação desse preço, sendo que a geopolítica vem tendo um peso grande, né? Mas ultimamente a economia interna do Brasil ela vem crescendo muito pouco, né?
se a gente passar a ter um crescimento maior da economia interna, ou seja, quanto economia interna e quanto fator geopolítica impactam na formação desse preço. E dentro da geopolítica eu incluiria, né, os concorrentes, porque a gente sabe que, deixar para te confirmar, mas a questão que, por exemplo, os grandes exportadores de carne bovina no mundo estão também num ciclo de retenção, e os Estados Unidos, por exemplo, vem diminuindo muito a oferta de carne no mercado externo, e a Austrália também, né? Então isso contribui para essa aceleração. Baseado nessas 3 informações aí, o que, vamos dizer, dentro da formação de preço, que peso tem cada um desses itens aí, por favor? Eles têm pesos semelhantes, né? O preço ele é sempre o resultado entre o equilíbrio da oferta e da demanda. Então, a oferta é o que a gente tem para abater agora. Pronto, está dado, né? A gente acompanha isso. E a tendência é que daqui para frente, o que a gente tenha para ser abatido reduza. E o que está falando isso para a gente é a liquidação de fêmeas que aconteceu lá atrás, e ainda está em curso, na verdade. Tá começando a reverter agora. O preço do terneiro que não para de subir em resposta a isso. E como falta terneiro, o preço está subindo, a gente vai ter uma falta de animais terminados, logo, logo, né? Isso ainda não começou, mas já vai começar. É nessa ordem que a gente vê o ciclo girar. O cenário doméstico, nós temos um problema. A gente está estacionado no poder de compra do brasileiro faz quase 2 décadas. O que eu olho, né, para falar isso, para fazer essa afirmação? Poder de compra real, ou seja, quantas cestas básicas o brasileiro compra com salário mínimo? Quanto que ele consome de comida com salário mínimo, né? E o que a gente tem é que nós estamos parados ali, 1,7, 1,9, faz desde 2008, vai fazer 2 décadas, é absurdo. Então, assim, o nosso poder de compra, ele é muito, a nossa economia ela tem sido muito ruim em estimular o consumo de carne bovina. Apesar de que, mesmo assim, o Brasil é o 4º maior consumo per capita do mundo, porque a gente gosta muito de carne bovina. A gente está uma posição atrás dos Estados Unidos, para você ter uma ideia. O Brasil tem um PIB per capita de $8.000, os Estados Unidos de 83. Então vejam, a diferença é boa. E mesmo assim a gente consome muita carne bovina. É interessante isso. Por quê? Porque a gente produz a um custo muito baixo, tá? A carne mais barata do mundo ao consumidor, por incrível que pareça, é a brasileira. É muito louco isso. Você vai falar, nossa, Lígia, que bobagem que você está falando. É porque, assim, tudo depende da renda. Pois é, eu fiz esse estudo. Eu coloquei o custo do A100, que é um corte de direita, bem acessível, né, um corte mais barato, e comparei ele com o salário médio, nem foi o salário mínimo, o salário médio, né, a média do rendimento do trabalho real do brasileiro aí. E o que acontece é que a gente tem, o brasileiro, ele consome 19 quilos de A100 com o salário, o chinês 15, e o norte-americano 15 e o chinês 13. Então, olha as economias comparadas, né? Então, a gente tem uma carne extremamente acessível aqui no Brasil, porque a gente tem sol o ano inteiro, muito recurso de terra, muito recurso hídrico. Não é fácil produzir mesmo assim, é muito difícil, mas a gente tem. E isso favorece muito a nossa competitividade. Não é à toa que o boi brasileiro é o mais barato do mundo, né? Sempre. Ele, na média, é 14% mais barato do que os principais exportadores globais. A gente é muito competitivo. E essa competitividade, ela fica residual aqui no Brasil também favorecendo. Agora, essa competitividade já está dada. Ela é da nossa natureza como país. Deus deu ela pra gente. A gente precisava que a economia fosse um pouco melhor, o brasileiro menos endividado, mais emprego, né? A população fosse mais autônoma para poder consumir mais e crescer ainda mais esse volume. Porque a gente está falando de um consumo hoje de 32 quilos per capita. A Argentina já chegou a 70, lá nos tempos áureos de consumo deles. Então dá para a gente mais do que dobrar isso aí, se a gente tiver condições da população para isso. Então tudo diz respeito à capacidade do poder de compra do brasileiro, e nisso a gente tem se desempenhado muito, muito, muito mal. Muito mal, né? O outro ponto são os concorrentes. Então, nesse ponto a gente está bem. Por quê? Porque os Estados Unidos promoveram aí sua maior liquidação da história, faltou muita carne lá. Hoje é o menor contingente que eles detêm aí dos últimos 20 anos, menor abate. A carne está super cara, eles têm importado da gente, inclusive por conta disso, para fazer carne de hambúrguer, principalmente. Não é carne premium, mas podemos chegar lá. E a gente passou eles na produção.
Eles sempre foram os maiores produtores do mundo, por muito tempo tiveram essa hegemonia, né. Então os Estados Unidos hoje são grandes consumidores da carne brasileira, nosso segundo, terceiro maior mercado aí, a depender do período de análise. Eles pagam muito bem. Nós estamos falando de China, que é um mercado aí em ascensão já há bastante tempo, apesar de o ritmo de crescimento estar decaindo, apesar de eles tentarem verticalizar sua própria produção, mas não conseguirem. Então é um grande comprador também. Oriente Médio nem se fala, né? A gente tem outros países importantes da Ásia, como Vietnã, Indonésia, né? Filipinas, que vem comprando muita carne também. Novos mercados para abrir, como Japão e Coreia do Sul, bons mercados. A União Europeia, que talvez revise aí alguns protocolos do acordo bilateral, mas hoje estamos engessados nele, né? Tem cota para a gente cumprir dentro do acordo bilateral, então não é um acordo tão de livre mercado assim. Mas quando a gente olha para os nossos concorrentes de exportação, que são a Austrália, a gente é muito mais competitivo, com um pouco menos de qualidade na média, porque o nosso boi é boi commodity, vamos falar assim, né? A gente tem uma influência muito grande do gado Nelore, considerando o Brasil como um todo, e o gado Nelore, a gente sabe, tem mais tecido conjuntivo no meio das fibras musculares, com uma carne mais endurecida. Só que é um animal muito resistente ao nosso clima. Então, para o mercado de commodity, é o que a gente tem, é maravilhoso, eu acho maravilhoso, acho uma bênção, mas não é a carne do Angus, do sangue europeu, vamos falar assim. Não vou nem generalizar para o Angus, né? Senão o pessoal do Hereford fica bravo comigo. E do Braford, das outras raças. O pessoal das raças sempre tem um brio, né? É que nem Mas. time do Pois é, futebol. pois é. Então, assim, não vou me restringir. Mas o sangue europeu, ele traz uma maciez, né? Maior para essa carne, que é vista como uma carne de maior qualidade. Mas, assim, estamos falando de commodity, nós estamos querendo alimentar o mundo inteiro. Então, nós temos essa capacidade através do Nelore, que é uma grande bênção, e o cruzamento industrial vem para amenizar essas duas diferenças, né? Esses dois lados do mesmo produto. E eu acho isso maravilhoso. A gente tem muito o que fazer. E outra, tem muito espaço ainda para o mercado de qualidade. O brasileiro ele descobriu o que é o mercado de qualidade. Uma das provas disso eu brinco que são os supermercados aqui do meu entorno. Então, por exemplo, você vai num supermercado aqui, um atacadão, outro dia eu vi lá, promoção de bife ancho, R$ 49,90. A qualidade desse bife ancho ninguém sabe qual é. Você vai ver lá, a serra tá pequenininha, não tem marmoreio, mas as pessoas já descobriram o que é um bife ancho, que é um corte específico do contrafilé, que é ficar ancho chorizo. Então, eu estou falando com a classe C, por exemplo, e eu estou falando de ancho para a classe C. Eu não estou falando de picanha para a classe C. Então, nós tivemos um amadurecimento do mercado consumidor também, que faz com que haja espaço para carne de qualidade, né? E o espaço para carne de qualidade, eu acho que assim, é muito difícil encontrar um limite para ele, porque não é a mesma carne todos os dias. Então, vamos falar assim que a melhor carne que tem, que se diz é a mais cara, é o Wagyu. Mas você não vai querer comer o Wagyu todo dia. Então, um dia que o paladar é uma coisa muito de Deus, muito curiosa, muito única. Tem dia que você quer comer um assado de tira, tem dia que você quer ir no ancho, tem dia que você quer comer um bife de vazio. Então, assim, tem diferença. Tem dia que você quer uma linguiça, pronto, acabou. Então, assim, é muito legal porque o mercado de carne de qualidade, ele é um mercado de experiências. E aquilo vai se aprimorando, se alternando, né? E se apurando de uma forma que quem experimentou a carne de qualidade não quer voltar a comer o bifão lá do açougue da esquina. Você entendeu? A sola de sapato. Então aquilo você pode até precisar comer aquilo por uma questão econômica, mas você não quer mais. Você quer sempre a carne melhor. Então é um universo, né? Esse negócio da carne de qualidade. A gente acho que está retomando aí a produção de qualidade. Ela ficou muito mal paga por muito tempo, desestimulou os produtores. Agora, isso é uma coisa que o gaúcho tem no seu cerne, porque o sangue europeu está aí, no gado de vocês. E eu acho que vocês têm feito um trabalho interessante aí de levar o conhecimento da população para valorizar essa carne que vocês têm. Eu acho que o gaúcho ele ficou com gado um pouco mais velho, mais errado aí por um bom tempo. Acho que agora está recuperando esse espaço, né, de fazer um gado mais precoce, enfim. E isso é maravilhoso. Então eu vejo isso, eu vejo que a gente tem espaço para crescer, a gente tem um freio de mão do mercado doméstico, que é traduzido pela nossa economia, o índice de endividamento do brasileiro. No mercado internacional a gente é muito competitivo, ninguém dá conta do nosso volume pelo preço que a gente tem, pela aptidão natural para a produção que a gente tem, pelo mix de raças que a gente tem, que também é responsável por isso, pela nossa dominância. E esses serão os fatores aí que vão determinar os preços. Agora, se eu tivesse que colocar aí para frente, o grande determinante agora vai ser a oferta, porque eu já matei ela. Então, ela vai dar o tom do aumento de preços para compensar a queda de oferta nos próximos meses e anos.
baseado no que falaste de que a carne do Brasil é barata, que tem um mercado para carne de qualidade, e o que falta ou que ainda precisa ser, daqui a pouco, ter um hiperfoco, ou ter um olhar maior para que o Brasil, né, vamos dizer, o trabalho que a BIEC fez, junto no caso, capitaneado por uma equipe grande, mas quem se via muito nome era do Antônio Camardelli, né, a questão de conseguir entender que a questão de carne ingrediente, carne gourmet, separar e identificar os países que pagam melhor para cada um desse tipo de carne, isso fez com que, porque antigamente, né, Lígia, o boi era só traseiro quase, o dianteiro os frigoríficos davam e o lucro vinha, no caso a diferença vinha nas vísceras, um pouquinho de lucro, né? Então, hoje não mais, hoje os animais sendo mais jovens, inclusive o dianteiro é algo que é bem saboroso e se consegue comer muito bem e repetir a dose. Mas queria te ouvir na questão disso, o Brasil produz de forma barata, né? Produz de forma barata, é competitivo, mas o que falta para ele poder aumentar o valor do seu ticket? Que eu acredito que isso, na minha visão, queria ver qual é a tua, eu acho que no momento que a gente consegue aumentar esse ticket, talvez o degrau entre o ciclo de alta e baixa se sinta um pouco menos, porque tu consegue, vamos dizer, a oscilação, a gente vê o vídeo mira-se o exemplo do Uruguai, claro, o volume é muito menor, né? Mas o Uruguai hoje, o valor que ele vende a tonelada, né, é um valor muito interessante e isso foi construído lentamente, né? Mas queria te ouvir, porque tu analisa muitos dados, mas seguramente identifica oportunidades aonde poderia, a partir desses dados, o Brasil aproveitar. Então, o que falta para a gente avançar? Eu acho que está no nosso cerne, no cerne da nossa produção. Então, se a gente pegar a maior parte da produção brasileira é de gado anelorado. Esse é um ponto muito importante. Então, quando a gente sai para negociar, a gente sai para negociar commodity, né? Apesar de a qualidade desse gado Nelore ter melhorado muito também, gente, assim, o ganho genético foi absurdo, tá? Absurdo. Agora, a gente está comparando aí com Angus, por exemplo, que tem mais de 50 anos de melhoramento genético. A gente pode falar que o Nelore ele deu uma decolada muito forte, assim, exponencial. Não que isso não tivesse sido feito antes, mas ele deu uma decolada exponencial aí nos últimos 10 anos, eu acho, 15 anos, vamos falar. Então, assim, que isso traz para a gente? Que, em primeiro lugar, a gente vai continuar negociando o que tem muito para negociar. Outro ponto, a gente tem uma oportunidade gigante nos mercados emergentes. Então, por exemplo, se a gente falasse de China lá para 2015, 2010, não tinha esse potencial de consumo que tem hoje. Depois que a gente começou a visualizar aquele crescimento econômico monstro, que fez tirar muitas pessoas da linha de miséria, da pobreza, e acessar a carne bovina, que é uma carne de qualidade. Então, esse mercado, ele não vai pagar muito bem, mas ele vai comprar volume, que é o que nós temos em base para oferecer. Então, estamos encaixando peças, né? Agora, hoje, a gente tem capacidade de trabalhar, inclusive, cortes premium, e é trabalhado em mercados como a China, que tem também sua casta lá, que consome alimentos, carnes melhores. Então, o que eu acho para a gente agora é pegar, regularizar a disponibilidade desse produto, porque o cliente ele quer regularidade de fornecimento. Então, não posso ter esse produto num dia e no outro não ter mais. Ele vai buscar outro parceiro aí mais previsível. Então, a gente precisa ter regularidade de fornecimento para esse cara, padrão de produto a ser entregue, isso é uma coisa que faltou muito no Brasil por muito tempo, agora começou a melhorar, e a gente precisa trabalhar a venda desse produto em mercados específicos, mesmo que não sejam mercados de grande poder aquisitivo, mas que tem sempre uma casta que acaba acessando esses cortes. Então, eu acho que o mercado que ficou de fora dessa análise aqui seria os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje, eles compram ground beef nosso, eles compram carne para servir de hambúrguer, né? A carne commodity nossa. Eu acho que a gente conseguiria entrar lá com uma carne que eles chamam de grass-fed, que é a nossa carne de pasto. A gente consegue vender essa imagem de uma forma maravilhosa, né? Desassociar essa questão aí de sustentabilidade, que foi mal associada à nossa carne, não é real.
Isso não é mais real. Se falar que a pecuária desmata para poder produzir, isso é uma inverdade absurda, que eu falei aqui no começo da nossa conversa. Então a gente precisa começar a fazer um trabalho aqui de limpeza da nossa imagem justa, né, de transmitir a verdade, a realidade da nossa produção. E eu acho que muitas vezes a gente não caminha nesse sentido. E se você me permitir fazer uma observação aqui, eu vejo que as nossas entidades de classe vão muito na parte dos dados. Olha, o Brasil preserva 67% do seu território, como era quando nós chegamos aqui, quando tinha só os índios, os indígenas, né? Ou povos originários, como queiram. E metade desses 67% do território brasileiro, 32%, 33% mais ou menos, está nas mãos dos produtores rurais. Então, metade da preservação brasileira está na propriedade do produtor às suas próprias expensas. Nossa, sério? Sério. Vai falar isso para uma criança. Ele não sabe o que isso significa. Então, a gente parou de se comunicar com a sociedade desde a sua base, nós esquecemos da base. Então, a gente está tentando falar dados da produção. Eu vejo, por exemplo, aqueles programas, 30 contra 1, 30 veganos contra um carnívoro. Eu falo, cara, isso aí é só briga, é só barulho, os caras nem se conversam, eles só querem ganhar o debate, a gente está muito preso em ego. E a gente precisa voltar a construir pontes com a sociedade, por quê? 85% hoje da população é urbana. E dessa população urbana, os jovens já faz mais de 2 gerações que não tem contato com o campo. Antigamente todo mundo tinha um tio que tinha uma chácara, uma roça ali, alguma coisa. Hoje não tem mais. Eles não fazem ideia do que é produzir. Eles acham que a gente produz no deserto em gaiolas. Sabe? Isso é mentira. Então a gente precisa voltar a se comunicar com a base. O que é a base? As crianças. Ocupar o imaginário infantil com a produção. Então, assim, novamente, foi algo que apareceu depois que eu virei mãe, porque eu vejo o material escolar dos meus filhos, eu quero chorar. Eu quero ajoelhar no canto ali, ó, escondida deles e chorar. Então, a gente não combinou isso, Pedro, então assim, você me dá licença, mas no ano passado... Olha, Lígia, Capitão Gancho Pimentel, tá louco. Vai lá, Lígia. Que fantástico, foi muito, muito bom. Vamos lá. No ano passado, eu leio muito para os meus filhos, mas muito mesmo. A gente tem uma coleção aqui de livros, assim, umas pilhas de livros que eles já leram, e eu leio com eles, né? E no ano passado eu tive a ideia de escrever uma história para crianças. E não é a minha pegada, eu sou analista de mercado. Falei, cara, se eu fizer isso, ninguém vai mais me levar a sério. Muito pelo contrário. Então, ano passado eu me pus a escrever um livro. Tinha alguns livros aqui que eram feitos pela mesma ilustradora, que eram os mais bonitos que elas tinham, que as minhas meninas aqui tinham, que eu gostava de ler mais para elas, porque eu tenho um muito mais velho e uns muito pequenininhos, então eu leio mais para as do meio ali, né, que já estão nessa idade. E as ilustrações mais lindas eram as da Juliana Iasi. E eu liguei para a Juliana Iasi, mandei uma mensagem para ela, na verdade. Falei, Juliana, achei o Instagram dela. Falei, você não quer fazer a ilustração de uma história para mim? Ela falou, me manda a história, se eu gostar eu ilustro. E ela topou. Então eu fiz um livro infantil, tá? Chama A Fazenda dos Bezerros. Dá para ver aí? Então as ilustrações estão lindas. Eu não fiz uma história cartilha. Eu fiz simplesmente a descrição de como é um dia na vida do fazendeiro, uma rotina de uma fazenda que cria bezerros, para distribuir nas escolas da rede pública, das redes municipais. E assim, foi muito legal. A gente fez o lançamento na semana passada. E foi interessante porque eu fiz uma tiragem para a gente vender por uns 6 meses. Assim, acho que uns 6 meses a gente consegue esgotar. E esgotou em menos de 24 horas. Então, para você ver a lacuna de representatividade que a gente tem hoje, nós não somos representados, gente. Mas a gente faz um trabalho de conversar. A gente precisa ocupar o imaginário das pessoas. As pessoas precisam gostar da gente pelas histórias, antes de quererem escutar os nossos dados. Entendeu? A gente precisa voltar a ganhar a simpatia da sociedade urbana, principalmente dos jovens, porque eles têm uma atitude muito negativa frente à produção agropecuária. E eles não sabem nem falar como que a gente deveria produzir, porque eles não fazem ideia. Mas é muito doutrinado isso hoje. Então, o que é meu apelo? Por que eu trouxe isso aqui? Né? Primeiro, porque a gente está falando desse assunto, achei o gancho, mas em segundo, porque assim, eu não tenho muito tempo. Eu tenho uma empresa,
eu tenho um governo que me cobra imposto, eu tenho um marido, eu tenho uma casa, eu tenho 6 crianças aqui. Então meu tempo ele é muito escasso e por sinal eu tenho um bebezinho de 3 meses que tá precisando mamar ali antes de eu entrar numa outra reunião. Mas o ponto é, por que eu perdi esse tempo? Porque as minhas filhas não aguentam mais escutar a história, tá? Já contei aqui, já deu. Porque eu gostaria que o pecuarista fizesse a parte dele agora. Tá? Eu queria que o criador agora fizesse a aquisição desses livros. É barato, né, gente? Não custa nem uma pizza, tá? É bem barato mesmo. E distribuísse para as escolas, me ajudasse a capilarizar essa informação. Por quê? O plano é fazer uma coleção, 10 anos, uma produção por ano. Então vai ser bezerro, leite, algodão, café, milho, por aí vai, suínos e por aí vai. Para daqui uma década a gente ter mudado uma geração. Então eu preciso da ajuda de vocês para capilarizar isso, eu preciso que as pessoas me ajudem a distribuir isso, que é a parte mais difícil. Com certeza. Plantar a semente, né? A semente está aqui, preciso que vocês me ajudem a espalhar a semente. Então quem quiser, depois procure a gente aí, tá com a gente aqui, é só entrar no nosso site. Num site da Tortuga, não? O cara colocou. Aí peguei esse vídeo, tá? Assisti e postei no meu status do WhatsApp. E aí, Lígia do céu, aí começou o pessoal tal, para te ver, olha só para te ver, fora produtores, né, que foi como tu falou, que se identifica uma carência e tal, dono de farmácia, gente que não tinha, vamos dizer, claro, dono de farmácia que alguma vez ele veio do interior, então começou, onde é que eu sigo isso aqui, se eu quero apoiar, se a minha rede de farmácia quer comprar, como é que eu vou fazer? E eu, não, vamos atrás, tá? Então, o que acontece, Lígia, eu acho que, e assim, na tua fala ficou, assim, são coisas que eu acho que faltam muito, e eu compartilho a tua visão, hoje a internet, ela veio para facilitar a nossa comunicação. Eu estou em Itaqui, tu está em Bebedouro, no interior de São Paulo, então a gente está longe, está podendo conversar. Bom, isso é legal. Mas, infelizmente, o que viraliza na internet é algo que gera o conflito, que gera a conversa, a informação conflituosa. E essa forma do livro e a forma que tu falou de que, cara, na verdade, tudo isso ocorre por quê? Porque tem um desconhecimento de uma parte e uma desinformação mas nós do campo temos uma dificuldade, a gente acha que comunicar é algo que tu tá sendo marqueteiro, né? Na verdade, no campo, o cara, não, eu trabalho quietinho, eu vou expandindo minha fazenda, vou tendo o meu retorno e eu vou crescendo quieto, ou seja, ou se é mineiro, eu vou comendo pelas beiradas, né? Vou quietinho. Então, no caso, e isso gerou essa lacuna que está muito claro com essa tua baita ideia na questão de cara, e acho que tem na questão de ser mãe, uma sensibilidade feminina, porque foste cirúrgica na parte do livro. Tu largaste, assim, claro, que teve muito trabalho para ti, mas mostra que a gente estava precisando disso e o que eu tenho para te dizer é parabéns, Lígia. Eu acho que provavelmente tu deve estar já no teu tempo. Tá? O nenê tá gritando lá dentro, tô escutando aqui. Eu imagino. Ouvido de mãe é ultrassônico, né? Olha lá, tô indo. Lígia, só te agradecer, fica à vontade aí para fazer o teu encerramento, que era o nosso combinado isso, e fica à vontade, a gente entende e te agradece demais por poder trocar esse baita bate-papo que foi. Eu que agradeço pelo espaço. Merece, nós somos, tanto o Horizonte Agrocast como a Pecuária PRM, seremos grandes parceiros na divulgação dessa mensagem da Fazenda dos Bezerros, porque por seres tão legal como és, e pode ter certeza que projetos bons sempre terão bons parceiros. Obrigada mesmo, gente. Assim, você sabe que normalmente ou você tem um best-seller muito louco ou você não ganha dinheiro com o livro, né? Então, assim, foi uma dedicação pra gente, foi uma coisa meio de identidade mesmo, a gente precisa fazer, tive a ideia, vamos fazer, e como disse uma amiga minha gaúcha, ela falou, olha, Lígia, o projeto tava caindo de madura e a gente não sabia, porque... Pai, eu já tinha pensado nisso ou alguma coisa, e aí, como ninguém pensou, mas as ideias brilhantes... Mas eu acho que a abordagem foi errada, a gente quer muitas ações, assim, mas a gente vai lá em cima, e a gente precisa ir mais na base, ou seja, eu vou conversar com essas crianças e elas vão me dar um resultado daqui 10, 15 anos, não vai ser agora. Mas alguém precisa começar a fazer, porque faz mais de 10, 15 anos que a gente está escutando coisas inverdades aqui a respeito do nosso negócio.
né, absurdos. Então a gente vai ter que começar de algum lugar e essa foi a nossa ação. Então, assim, meu pedido é: comprem essa ideia, distribuam, disseminem, levem para as escolas, para os filhos dos colaboradores, para os amiguinhos dos filhos, para os próprios filhos, para o filho dono da farmácia. Carregue uma caixa no seu carro e vai distribuindo, porque assim, a minha parte eu fiz. A gente bancou, financiou, o pessoal da Tortuga me ajudou aqui na ideia inicial, mas assim, foi tudo aqui, né? E assim, se vocês me ajudarem a disseminar agora, é o canal. E no mais, eu estou fazendo isso porque eu amo o nosso negócio de forma visceral. Como eu falei desde o começo da entrevista aqui, não é só meu ganha-pão. Eu tenho muito amor ao que a gente faz e eu acredito muito no que a gente faz. Né? Eu acredito que é um bom produto, bom meio para se viver, cheio de gente boa, preserva o meio ambiente, é um trabalho digno e é um produto de primeiríssima qualidade que combate as doenças aí e é maravilhoso. Então é só reverenciá-lo e tratá-lo muito bem e vendê-lo bem. Beleza. Valeu. Muito obrigado, Lígia, tá? Vá fazer dar uma mamá pro Pedro, pro meu tocaio aí, que ele seja um outro homem do agro aí junto. Será. Um abração para vocês. Um abração, tudo de bom. Beleza. A bola tá contigo agora, Guilherme. Grande abraço. Muito bem, esse foi o Horizonte Agrocast número 58 com o tema Ciclo Pecuário, Mercado do Boi e Tomada de Decisão. Obrigado mais uma vez a Lígia Pimentel por dividir os seus conhecimentos com a gente. Com certeza, né, Pedro? A gente sempre fala aqui, este foi mais um episódio daqueles de assistir com caderno e caneta na mão. Nos despedimos com o convite para nos seguirem no Instagram e no TikTok através do @HorizonteAgrocast e também no YouTube e no Spotify da Pecuária PRM. Toda quinta-feira, episódio novo e completo do Horizonte Agrocast, que conta com o apoio de Veterinária Marca e Sinal, Dia Maju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal e MSD Saúde Animal. Não esqueça que a sua participação é sempre muito importante. Deixe então seu comentário, sua crítica, sua sugestão em qualquer uma das plataformas em que você estiver assistindo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo Horizonte Agrocast, este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Valeu, tchau, tchau e até a próxima quinta-feira.